Porque lá atrás, há muito tempo, né, quando você veio com a sua família, você era uma criança, então. Uhum, Entendi. exato. Como que você processava o Japão, assim, na sua vida? Ou você não tinha muita percepção, assim, que você estava num outro mundo? Foi eu acho que naquela época eu não poderia dizer que foi um choque, eu senti uma diferença, mas eu acho que se eu tivesse ido para uma escola diferente ou se eu tivesse simplesmente mudado para uma cidade diferente, eu ia sentir praticamente a mesma coisa. Tinha a questão do idioma, né, eu falo que tinha aqui é tudo muito enfeitado, as comidas são muito enfeitadas, as ilustrações, então comida voltada para criança tem muito bichinho, então às vezes eu ficava assim muito interessada naquelas coisas e era coisa que a gente nem gosta, tipo, eram uns pratos à base de peixe, então eu acho que eu ficava mais encantada do que do que chocada. Mas uma coisa que eu senti bastante aqui quando era criança é que eu sentia falta de abraço. Sério? Sabe essa coisa de você chegar assim na sua escola e você cumprimentar seus amigos e dar abraço, ou ter alguém que ia ser. Às vezes, eu não lembro da minha mãe nunca ter deixado de me dar um abraço, ou me negar um abraço, ou nunca ter ido até a mim para me abraçar. Mas eu lembro assim que eu tenho essa memória viva de que eu estava na escola e uma vez eu fui abraçar uma amiga e ela ficou tipo meio assim, sabe? E quando eu estava aqui, eu estudei em escola brasileira. Sério? Sim, aqui a gente tem alguns lugares, né? Como a gente morava na região da província de Guma, é uma região que tem muito brasileiro. Era uma das. Tanto é que tem uma cidade lá chamada Oizumi, que ela é considerada a cidade brasileira no Japão. Sério? Lá tem Interessante. carnaval, é bem, bem legal. Lá tem carnaval e lá tem escolas brasileiras que são até reconhecidas pelo MEC mesmo, então eu não tive nenhum problema de voltar para o Brasil e continuar o estudo. Interessante. E aí você veio enquanto criança e depois você falou que veio e voltou várias vezes, né. Conta para nós, assim, por que que você veio, voltou, por que que você não resolveu ficar de vez? Conta para nós, assim, como que foi essa trajetória de ir e voltar várias vezes, assim, para a gente entender, assim. Como eu disse, a minha mãe, ela nunca tinha muita pretensão de ficar no Japão para ficar. Ela veio também com esse mesmo interesse de vir, juntar uma grana. A minha irmã tinha os sonhos dela também, de ter moto, né? Jovem. Então, minha mãe, junto com a minha irmã, escolheu vir para cá. E no primeiro ano, eu lembro que eu tinha um quadro branco no meu quarto e eu escrevi: Mãe, eu quero voltar pro Brasil. Sério? É, como a minha irmã estava fazendo 18 anos, a minha mãe me enviou junto com ela para o Brasil. Minha irmã já ia aproveitar para tirar carta no Brasil, na habilitação, e eu fui com ela. Depois de um ano que eu estava no Brasil, aí eu não lembro se a minha mãe perguntou para mim se eu queria voltar ou se eu falei que eu queria voltar para o Japão, porque foi muito engraçado, porque eu fui para o Japão, eu não senti tanto choque. Mas quando eu voltei para o Brasil, foi um choque surreal. A cultura, o colégio, as minhas amigas que eu estudei desde cedo no pré, eu tinha uma amizade muito forte com elas, mas já não era tão, ai, alguma coisa mudou dentro de mim, sabe? Então acabou que eu acho que eu pedi para minha mãe para voltar para o Japão. O que que você acredita que tinha mudado em você, assim? É uma questão mais cultural ou de não pertencimento? Não, acho que foi uma questão cultural. Como eu falei para você, no começo eu comecei a sentir falta de abraço no Japão. Então, quando eu cheguei no Brasil, pessoal muito acalorado, eu já comecei a achar estranho. E isso ficou comigo até hoje. Então eu sou uma pessoa que eu não sou muito de contato. Caraca, diferente, né? É, Mas e aí, conta aí pra nós. Aí você voltou pro Japão e como que foi esse regresso, assim, enquanto criança? Aí você se sentiu mais completa, como foi? sim, eu comecei a sentir no Brasil, né? Eu fiz a faculdade. Perto de terminar, eu tranquei a faculdade, porque eu já não estava me sentindo mais pertencente àquela região que eu estava, aquele ambiente que eu estava. E aí eu falei pro meu esposo, né, ó, não tô me sentindo mais realizada aqui. As coisas que eu queria fazer no Brasil não tinha como, o trabalho que eu queria ter no Brasil, né? Eu teria que criar o meu próprio trabalho.
E aí ia ficar inviável para mim, né. Primeiro que não tinha mercado, não tinha como ter uma infraestrutura, e aí eu falei para ele assim: "Ah, eu acho que eu quero ir embora". Aí ele falou: "Mas para onde você quer ir?". A gente tinha praticamente 3 opções, né, a Itália, porque meu marido ele é descendente italiano, o Japão, por eu ser descendente, e também os Estados Unidos, né. A gente conhece um pessoal que mora lá, sempre teve esse networking, e também depois com o Clubhouse, a gente acaba que vai conhecendo bastante pessoas, né. E foi Esse assim é que a gente se conheceu também. que a gente se conheceu. Nossa, eu sinto muita falta das nossas salas Eu vou ver se eu volto a sobre vi fazer. pra quem não sabe, né, a gente o Roger, né, tinha essa sala no Clubhouse que a gente conversava muito com a galera que morava fora do Brasil, e também quem tinha interesse de ir pra fora do Brasil, né, e trocava essas experiências.